Oi pessoal, estamos começando mais um Papo de Quinta, hoje com uma convidada muito especial, a Sheila. Nós vamos falar sobre o método das boquinhas. E no final do vídeo a gente também vai dar umas dicas para pessoas que têm dislexia. Se tu ainda não é inscrito no nosso canal, te inscreve lá, ativa o sininho para receber as nossas notificações e fica ligado que hoje o papo tá muito legal. A gente vai falar sobre o método das boquinhas, né, Sheila? O que é esse método das boquinhas? Só para tentar clarear um pouco sobre o que é o método das boquinhas, é bom deixar claro um pouco sobre o contexto também que ele surgiu. Na verdade, sempre se houve uma disputa em querer saber qual o melhor método de alfabetização. Só que a gente precisa levar em conta que não existe um método milagroso para toda criança. Não é toda criança que aprende da mesma forma. E dependendo do método, talvez ele precise de adaptações para que aquela criança consiga aprender através dele, né? Com certeza. E o que é o método fônico? O método fônico trabalha com a questão da letra e o som. Só que não tem figura de boquinha, não tem nada. Tu só trabalha o que ela tava o dizendo, som. é o método tradicional. Tu só vai dizer pra criança C-A-K, né? É, B-A, Ba. Tu tá trabalhando sons isolados, entendeu? Tá? Uhum. Então, o método das boquinhas, ele é fônico, mas não é só isso, né? Porque senão tu vai voltar àquilo que era anteriormente. Que tu vai nomear. Anteriormente se nomeava as letras, né? A, B, C, D, né? Juntava a B com a Ba, né? Vira só uma decoreba de tudo, Sim. entende? E o método das boquinhas surge para criticar um pouco isso e trazer os sons de forma mais concreta. Porque o som por si só é abstrato, por isso que o método das boquinhas critica um pouco o método fônico, né? E ela tenta trabalhar então com os articulemas. Então a Renata Giardini, ela cria os articulemas, que são foto de boquinhas, que são a imagem daquele som, que representam o som. O fantástico disso é que eles contribuem com os neurônios espelho. Não sei, talvez tu tenha mais liberdade de compreensão sobre esse assunto, mas é isso aí. que ajudam a compreender a articulação desses fonemas, né, a partir das boquinhas. Sendo bem claro, bem objetivo, assim, pra não entrar muito em teoria sobre isso, é literalmente neurônio espelho, porque ele espelha, né, ele faz essa reflexão do que tá vendo. É muito legal isso. Muito legal o que tu colocou, porque nesses articulemas te ajuda a visualizar de uma forma muito melhor do que simplesmente dizer pra mim que C-A é K. O que é o C, o que é o A? Como é que eu pronuncio isso, né? Como é que eu vou relacionar isso visualmente, não só auditivamente, né? Auditivamente, tô inventando palavra, mas é isso aí. Sim, mas na verdade é uma associação de várias coisas, né, que a criança faz. Fotografia, articulação, som. O processo de aprendizagem é um pouco mais profundo do que simplesmente escutar só e olhar para uma palavra. Sim, e o produzir é mais difícil também, em alguns casos, né, que nem o autismo, que tem dificuldade motora de produzir o som, né? Então, aí surgem outros métodos também adaptados, que eu gosto muito do método multigestos, que trabalha a questão do movimento da boca, também utilizando a mão para fazer a expressão das boquinhas, né? Tipo, tu vai usar a boca, a mão, para fazer o sabe? Porque às vezes a criança tem uma dificuldade motora de produzir o som. E é uma forma de associação visual muito legal também. Eu preciso lembrar o meu músculo, o que ele tem que fazer. Então, o que eu faço para fazer um biquinho? Eu tenho que puxar a bochecha para frente, fazer Não é só o som que eu produzo, mas a forma como o meu músculo se movimenta produz aquele som. Outra coisa que é interessante é que, além de associar os neurônios espelhos, né? Por exemplo, vou mostrar aqui, tá? Dessas a gente pode convidar uma fono também para nos falar melhor sobre esse processo orofacial, né? Como é que funciona toda essa parte de articulação dos fonemas. As pessoas geralmente me perguntam, o material do multigesto é só para fono, né? Aí o pessoal até do site do multigesto vai dizer, não é só para fono, tu pode usar assim na sala de aula, na tua clínica, se tu trabalha com psicopedagoga, tu pode utilizar para alfabetização também. Sim. Então, as boquinhas, elas surgem como um articulema, né? Ou seja, a Renata Giardini cria as fotos das boquinhas como uma forma visual de
concretizar esse fonema, né? De deixar claro o som dessa letra, né? Aí eu vou trazer aqui, por exemplo, aqui, a boquinha do A. É uma forma visual, que tu tá tendo um apoio visual que concretiza o som dessa letrinha. Ah, entendeu? Sim. Por isso um articulema, né? Porque tu tá articulando a letra, não somente o fonema, que seria só a fonética do som, né? É, mas assim, o professor precisa ter uma base de fonologia, né? Porque precisa trabalhar justamente essa questão da consciência fonológica antes da alfabetização, né? Para que tu consiga alfabetizar aquela criança. Tu precisa saber como que aquela criança vai absorver essa informação, como é que o cérebro associa uma coisa a outra, né? Sim. E outra coisa que eu pesquisei é que o método das boquinhas, além desse apoio visual servir como suporte para acionar os neurônios espelhos, ele também trabalha com a questão da memória a longo prazo. Então, assim, para te explicar um pouco melhor como utilizar ele, assim, sempre tu começa com as vogais. Tu precisa trabalhar a questão das vogais. A articulação, porque elas são mais visíveis, de mais fácil compreensão, né? Tipo, A, o E, o I, O, o U. E aí, o legal também que eu falei anteriormente, que é preciso adaptações do método, dependendo da criança, eu trago ainda a questão do método multigesto que surgiu, também como uma forma de adaptação para crianças que têm problema com a apraxia da fala, que é justamente a imitação dessas boquinhas, que para algumas crianças é muito difícil. Imagina um autista que não olha para ti e que não consegue imitar. Ele precisa de uma ajuda, de um apoio também da mão para produzir esses sons. E aí é bem diferente. Eu vou só mostrar para vocês as boquinhas do método das boquinhas e as boquinhas do método multigesto. Vamos fazer um comparativo deles. Para vocês verem como tem uma pequena diferença e que faz toda a diferença na vida de uma criança com autismo, por exemplo. Sim, né? Porque essa questão do gesto, ela vai me auxiliar a lembrar o que o músculo tem que fazer, o que eu tenho que fazer com a boca. Não somente dizer faz igual, mas o como eu tenho que fazer igual, né? Então, só para vocês compreenderem, a questão das vogais é muito interessante porque ela é realmente muito visível. A articulação é bem de fácil compreensão, né? Bem aberto, bem expressivo, né? Expressivo. Então, por isso começar com as vogais, até porque elas estão presentes também nas pequenas partes das palavras, né? Das sílabas. Por exemplo, essa daqui é a cartinha do multigesto, tá? Vocês observam das boquinhas, do método das boquinhas é assim, e do método do multigesto é assim. Nota essa diferença aqui do dedo que tá apoiado no queixo, né? Por quê? Para lembrar a criança, ó, de abrir, que o A tem que abrir, ó. Abre bem a boca, né? E tu não precisa dizer pra ela, abre a boca pra fazer o A, tu só tá mostrando. Isso, é uma dica visual também da função desse gesto, né? Sim. Depois, a letra E, olha só que diferente. Aqui e aqui tem, ó, o apoio de novo da mão, ó. E tu precisa do apoio também para, ó, E, que tu tem que abrir a boca, mas também não tanto, né? Tu encaixa o E ali do lado. Né? E sempre associado com as letras, entende? Tu não trabalha isoladamente. Depois o I, olha só. I, tu vai usar, ó, apoio da mão de novo, ó, para abrir, ó. I, a boquinha, né? A gente faz igual. É, pra fazer igual, né? Eu vou fazendo automaticamente. O O também tem um apoio visual, ó. Fazer uma bolinha na boca, ó. O. De novo. Né? É muito pra te ver como é instintivo, né? Porque tu vai fazendo, ó, faz assim, e minha boca já vai fazendo. E depois vem a né? Que daí, ó, tu usar o apoio da mão de novo. É muito legal. Por isso que eu prefiro o multigesto, por causa que eu trabalho com uma criança que tem apraxia da fala e que precisa do apoio para gesticular, né? Sim, esse método, ele foi criado para pessoas com dislexia, porém eles são utilizados para pessoas com autismo também, né? Porque qualquer pessoa. Pra Na qualquer verdade, pessoa para qualquer que tem dificuldade pessoa. de aprendizagem. Qualquer pessoa, e não precisa ter necessidade de aprendizagem, não precisa necessariamente ter uma dificuldade de aprendizagem, mas qualquer
criança que aprender primeiro os sons com as boquinhas vai aprender melhor, vai se alfabetizar melhor. Né? Ótimo, Sheila. Falamos, fizemos esse comparativo, né? Tu nos mostrou a diferença, foi muito legal. E agora, como é que se usa na prática, Sheila? Como é que tu faz, assim? Quer dar algum exemplo mais prático de como usar ou de como é que é feito o processo? Primeiro, a gente tem que começar com as vogais, certo? Eu, particularmente, criei atividades que a criança pudesse fazer o pareamento das boquinhas com a letra. Eu criei umas caixinhas, caixinhas que tem a articulação da boquinha, né? A foto da boquinha. E a criança tinha que parear. Por exemplo, a letra I, né? Com a boquinha do I, entendeu? I de ilha. Então, ela tinha que parear a boquinha com a letra, com a imagem também, que inicial dessa boquinha, né? I de ilha. Pode parecer um pouco difícil quando a gente olha assim, mas é um monte de coisa, ela tem que olhar a boca, olhar o I e olhar a ilha. Só que, na verdade, não é pra dificultar, é pra facilitar, porque tu tem mais dicas visuais. Tu tem o formato como escreve, o formato como fala, né, como expressa, o escrito e a ilha, porque aí eu lembro, ilha começa com I. E além disso, às vezes eu até trabalho com a minha sobrinha, minha afilhada, às vezes a gente começa a fazer umas brincadeiras. O que começa com I? Ilha. Ou o que termina com... Não sei se com I, né? Mas o que termina com A, vamos supor assim, né? Porque às vezes tá tão fácil fazer aquela coisa, o que começa com A, que abre a boquinha, né? Sim. Amarelo, avião. Aí, tá muito fácil, eles começam a falar assim, isoladamente, começam a ver palavrinhas que começam com A. Aí eu penso assim, então tem que dificultar. E aí eu começo a dizer pra ela, e o que termina com A? Aí tu tem que pensar mais, entende? Vai ter que ver a posição do A, onde é que tá? Janela! Termina com A, Dinda! Ela vem me dizer às vezes, né? E aí então tu sempre tem que tentar dificultar, porque quando a criança já tá muito fácil, né? Tem que tentar... Vai evoluindo, né? Criar possibilidades para que ela evolua, né? A outra coisa que eu queria mostrar para vocês, assim, é que, tipo, no método das boquinhas tem muitos jogos interessantes que vocês podem procurar até no site, assim, que faz com que a criança se confronte com alguma fase da escrita que ela está. Eu tenho um jogo que eu comprei até, que é o dominó de vogais, que é quando a criança tá na hipótese da silábica com silábica alfabética, mas sem valor sonoro. Às vezes ela dá uma letra, por exemplo, para cada parte pequena da palavra, né? Vamos por assim, borboleta, né? Borboleta. Tem 4 sonzinhos na palavra, né? E ela vai dar 4 letras isoladas. Vamos por assim, o B, o L, o T e o A. São letras isoladas que ela vai criar uma hipótese sobre aquela escrita. É quando tu quer dizer assim, quando a criança ainda não tá escrevendo a palavra certa, assim, entre aspas, e tipo, escreve do jeitinho dela. Ela constrói, porque assim, a gente tem que entender que a criança, ela tem conhecimentos prévios sobre a escrita. Sim. E a gente tem que aprender a valorizar esse conhecimento e construir o correto com ela, entende? E aí o método das boquinhas traz alguns jogos, assim, que faz com que ela se confronte com algumas coisas. Por exemplo, borboleta, né? Aqui tem uma boquinha de cada vogais que existem dentro da palavra borboleta, por exemplo. Só das vogais. Só das vogais, porque são... isso faz com que ela se defronte também com essa questão do valor sonoro. Sim. Né? E aí ela passa da fase silábica alfabética com valor sonoro. Ela passa a ter, porque daí, borboleta. Ela tá vendo uma vogal em cada partinha da palavra. E isso é muito interessante quando ela começa a associar as vogais presentes dentro daquela palavra. Bem legal de associar mesmo. Sim, e aí aos poucos ela vai evoluindo, entende? Então esses jogos do método das boquinhas auxiliam ela a evoluir nessas hipóteses de escrita, sabe? E tu vai colocando desafios, né? Em vez de fazer sempre a mesma coisa, sempre da mesma forma. Tipo, tu não vai dar sempre o pareamento da letra. Daqui a pouco a criança nem tem prazer em fazer aquela atividade, porque é sempre a mesma coisa.
E aí tu impõe um desafio um pouquinho maior e parece que dá mais prazer, dá mais gosto em realizar aquilo ali, né? Sim, é uma brincadeira. Tu usa, na verdade, atividades alternativas para tu brincar. Sim. Tem também uma atividade que é da formiga, que é a atividade da formiga, que é para tu também ver as vogais presentes também, para trabalhar essa questão da hipótese silábica, alfabética com valor sonoro, para a criança tentar observar onde estão as vogais dentro da palavra. E aí tu vai brincar com ela, né? Aqui começa, né? A cabeça começa, depois o corpo, né? Na barriga e depois lá no bumbum. Que né? legal! Aí, por exemplo, a palavrinha da pipoca. Pipoca! Quantos sons tem na palavrinha pipoca? 3 sons. Acertei. E quantas vezes a boquinha, as vogais? A gente tá trabalhando as vogais, tá? O pi. Faz perguntas difíceis, não tô preparada. Pi. Que vogal tá aqui no pi? I. Então tu coloca aqui pra nós. O i. Vou colocar o I. Ó. Pi na cabeça da formiga. Pi. Peraí. Muito Coordenação bem. E agora? importante. Pó. Letra O. K. Tua boquinha Lá do bumbum da formiga. abriu. Então, pipoca. Muito legal. Ó, primeiro a boquinha, ó, fica assim, depois assim e depois assim. Então, tu trabalha essa questão, os pré-requisitos da alfabetização, que é a consciência fonológica da criança, né? E fica divertido e esse trabalha a consciência corporal também, né? Pensando em contribuir nesse sentido também, eu entrei no site do Dyslexia Club, que é um clube das pessoas com dislexia. Tem muitas dicas lá dentro muito legais e eu trouxe 7 métodos que a gente pode utilizar para facilitar o processo de aprendizagem, processo de concentração para quem tem dislexia. Muito legal, façam isso em casa, usem com seus filhos. Se tu já usou algum desses métodos e quiser contribuir comigo, por favor, vamos lá, me ajuda. A primeira dica é exercícios de respiração. Fazer exercícios de respiração auxiliam muito no processo de concentração. Diminui a ansiedade, tu relaxa, tu consegue te concentrar um pouco mais. Porque aí o nível de concentração de cortisol diminui quando a gente consegue respirar direitinho. E o cortisol é o hormônio do estresse. Então a gente fazendo esses exercícios de respiração, nossa, que coisa difícil pra minha dicção. Exercícios de respiração. A gente diminui esse hormônio e, consequentemente, a gente diminui o nosso estresse, diminui a nossa ansiedade, consegue realizar uma tarefa com mais concentração, com mais atenção. Isso não tá muito ligado ao mindfulness também? Também. Que tem a ver com essa questão da atenção plena, né? Sim, também. Segunda dica é ter uma rotina de estudos. Muito legal. Tá muito dentro do que a gente traz aqui no canal. Organizar te dá a previsibilidade do que tu tem pra fazer e tu consegue também prever o tempo que tu vai ter que dedicar para os teus estudos. E aí tu consegue organizar ali a tua rotina, tu consegue organizar que tipo de suporte tu vai precisar também. O que eu vou precisar hoje para estudar matemática? Eu já organizo lá minhas tarefas, os meus métodos, né? Meu suporte visual, aquilo que eu preciso. Ter essa minha rotina de estudos e saber o quanto de tempo que eu vou gastar. Terceira dica, fazer mapas mentais. Mapas mentais é uma representação gráfica e visual que te ajuda a organizar as informações, que é muito legal também. Te ajuda a estruturar aquilo que tu tem pra pensar. Audiobooks, como uma quarta dica. Audiobook eu achei muito legal, porque, claro, a pessoa que tem dislexia, ela tem um pouco mais de dificuldade de ler. Ela acaba lendo de uma forma mais lenta e às vezes acaba perdendo a concentração nesse processo de leitura. Então, por exemplo, eu preciso estudar ou eu quero ler um livro. Tem bastante livros em áudio que a gente pode baixar ou a gente pode comprar online, que facilita muito para eu me concentrar naquela história, para eu me concentrar naquele conteúdo de uma forma diferente. E até absorver e guardar na memória. Às vezes até nos arquivos em PDF tem às vezes a opção de ouvir, né? Nos nossos aportes, tipo notebook, tablet, celular, tem uma opção ali que é a acessibilidade. E a gente pode entrar ali e pedir para ele nos ler também as coisas. Dá pra fazer. Alguns sites também disponibilizam. É bem legal. Quinta dica é ter estratégias lúdicas e multissensoriais. Uma das estratégias lúdicas e multissensoriais a gente já falou, né? 2 delas, que é o multigestos e o método das boquinhas, que dá pra te usar, fazer de uma forma muito mais divertida esse processo de estudo. Dá pra usar música, poemas, dependendo do teu gosto, filmes,
experiências, né? Tu ir a algum lugar, visitar algum museu. Eu quero aprender sobre biologia, eu visito um museu de biologia. Eu quero aprender sobre alguma cidade específica, eu vou na cidade. Eu consigo absorver as informações de uma forma mais legal, mais prazerosa. Utilizar jogos, como tu mostrou aqui. Através da vivência com aquilo, né? Trazer para os estudos, né? Uma experiência com aquilo. Eu pelo menos guardo a informação bem mais assim do que se eu simplesmente ler sobre aquilo. O método Pomodoro também é uma sexta dica. O método Pomodoro, ele é para te otimizar o teu tempo e para te utilizar melhor teu tempo de descanso e para te concentrar melhor. Resumidamente, né, gente, assim, não vou entrar muito em detalhes, mas por um exemplo, a cada 25 minutos de estudo, tu faz 5 minutos de pausa para te relaxar, levanta, faz um xixi, volta. E aí tu segue lendo, segue estudando. E reforça, né, o comportamento de estudar, né? Reforça. Tu te dá uma coisa boa por exemplo, tu começou a estudar, no final tu te dá uma coisa boa pra também te fazer querer mais estudar, né? Porque tu vai ter sempre um reforço ali te esperando, né? Isso, e às vezes rende muito mais tu fazer essas pequenas pausas do que tu passar 3 horas ininterruptas estudando e daqui a pouco tu já não lembra mais o que tava lá no início do estudo, né? E a última dica, utilizar flashcards. Eu não lembrava dos flashcards, sinceramente. Quando eu vi no site, poxa, é uma baita dica. Flashcard é assim, ó, tu tem um conceito, aí tu tem um cartãozinho tipo esse meu, assim, claro, menorzinho às vezes, que dá pra te carregar na bolsa, um kit de cartões. Aí tu tem uma imagem ou o nome do conceito e atrás tu explica o que diz, o que é aquele conceito. Por exemplo, sei lá, um bem básico, né? Eu tenho escrito borboleta. Aí eu posso botar uma imagenzinha da borboleta e atrás eu escrevo borboleta é um animal, Eu explico toda a descrição de que é a borboleta. E é legal porque tu pode usar esses flashcards também para te desafiar nos estudos. Porque tu pode colocar o conceito, sei lá, eu tenho prova de história. Eu coloco lá o conceito, eu coloco a questão e atrás eu coloco a explicação. E aí eu posso ler aquilo mentalmente e tentar me responder. E depois eu vou lá olhar o conceito e digo, eu não lembrei desse ponto. Beleza, então eu vou virar. Aí daqui a pouco lá eu pego meu flashcard. É bem legal, porque é um sistema de associação diferente, bem simples, na verdade, mas bem legal porque... E tu pode ter a ajuda de outra pessoa também, né? Eu me lembro, assim, isso me recordou a época que eu estudava na faculdade. A minha mãe me ajudava muito porque eu fazia questões, eu formulava questões e respostas, né? Sim. E aí ela me perguntava a questão e eu tinha que responder, né? Então é uma técnica também de memorização, de tu tentar memorizar aqueles conteúdos, né? Então, muitas vezes, a mãe também tem um papel importante, né? Auxilia nessas técnicas, assim, a ajudar a aprender, assim, também. E é uma memorização visual também, né? Não é só tu ler ali, porque tu vai lembrar, bom, aquele cartão tem aquela resposta atrás. Eu digo isso porque o meu cérebro funciona muito assim. Eu olhei, eu consigo lembrar que naquela foto estava escrito tal coisa. Então, o que representa é o que tá atrás. Aí eu faço essa associação, eu consigo lembrar o significado. É muito louco, mas funciona assim. E tem aplicativos e sites que te ajudam a personalizar os flashcards. Então não precisa nem ter um desgaste muito grande mental. Pra tipo, como é que eu vou fazer meu flashcard? Tem aplicativos, tem sites, tu coloca lá no Google Flashcards e tem bastante opções bem legais. Pra finalizar, outra frase que tava lá, que foi dita por uma adolescente, acho que a menina tinha 12 anos, se eu não me engano, e ela disse: "Eu amo aprender, mas detesto estudar." É uma frase bem ruim, mas que é muito real às vezes, né? As pessoas gostam de aprender coisas novas, né? A gente gosta de viver nesse mundo cheio de novidades, cheio de coisas legais pra viver. Só que estudar às vezes se torna um fardo. Por que estudar se torna um fardo, né? A gente precisa fazer esse questionamento. Será que é o método que tá errado? Será que eu que tenho alguma dificuldade de aprendizagem e isso tá me barrando? E a gente precisa ter a mente bastante aberta para absorver métodos diferentes, para receber dicas diferentes, né? Como essas que a gente passou. Usa algumas técnicas que vão te auxiliar nesse processo para não deixar isso tão ruim, tão pesaroso, para que tu consiga aprender com prazer, né? É importante tu te conhecer, né? Tentar ver quais são tuas limitações, tentar formular estratégias para tu
poder aprender. E é importante também que o professor esteja atento a essas dificuldades de aprendizagem e também trazer para a sala de aula algumas alternativas como essas que tu falou, né? É verdade. Tanto para crianças quanto para adolescentes. Então é muito importante a gente se conhecer, saber quais são as nossas limitações e também, quando a gente for lidar com o outro, ter muita sensibilidade, né? Sensibilidade é a palavra-chave para a gente viver em harmonia com os outros seres humaninhos na nossa volta. Isso aí, gente. Então foi ótimo. Sheila, muito obrigada. Eu achei muito legal essas dicas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloca nos comentários se ainda ficou alguma dúvida, se tem algum outro tema que a gente pode tratar para auxiliar. Vamos se comunicando e vamos construindo esse processo de formação juntos. Lembrando, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Nos sigam lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Toda semana tem novidade e a gente tá sempre tentando trazer conteúdo legal pra vocês. Beijão, pessoal. Valeu!